Olá para todos vocês. O tema da nossa tirinha, que está lá no Instagram, Ser Mais Humano, dessa semana é a infância. Falar da infância é uma coisa sempre muito preciosa. E, na verdade, se a gente pegar a infância como um grupo, né, e olhar como a criança vem sendo e vem vivendo, né, dentro dos diversos tempos, eu gosto muito de falar de linha do tempo. Eu queria começar falando que, primeiro, infância vem de infante. E infante, o in é sempre, né, se a gente for estudar gramaticalmente, o in é sempre não. Então, infante é não falante. Existem muitos estudos, gente, mas muita coisa, referente à importância da infância. Eu vou fazer um recorte etário, colocando aqui meio que de zero, período gestacional de 0 a 7 anos mais ou menos. Nada em humano é tão certinho. Mas esse período é muito precioso, sabe? Esse período é o período em que, vamos dizer, fazendo uma analogia com a natureza, é o período em que a semente foi colocada dentro da terra para começar a brotar e dar o primeiro broto. Então a gestação a gente compara com a semente lá dentro da terra e depois os brotos. E esses brotos são a infância. É um assunto extremamente importante. E eu vejo hoje as pessoas muito mais interessadas em entender o diagnóstico dos seus filhos, o que está acontecendo, explicar a hiperatividade, explicar esse monte de caso autista que emergiu. Eu ainda costumo dizer o seguinte: parece que um disco voador veio, pousou e deixou a criançada toda aqui, e entre eles os autistas e outros transtornos. Mas a verdade é que vocês têm que entender que a infância, quem está me ouvindo provavelmente é um público adulto, vocês, quando foram crianças, nós crianças, ali foi deixado os registros de quem nos criou, né? Pode ser o próprio pai e a mãe, ou quem fez o papel e a função de pai e mãe. Pode ter sido até uma instituição, se for de uma criança que viveu num orfanato, num asilo infantil, desse tipo, casa de passagens. E a criança ela não tem as ferramentas para lidar com a vida, no sentido de que justamente de 0 mais ou menos até 7 ela vai precisar de ter acesso às ferramentas. E ela acredita que o mundo é bom, que o mundo é bacana, que o mundo é legal, porque ela está em contato muito próximo com a natureza dela, e mais que isso, ela está em contato com um mundo novo, que tudo para ela é muito novidade, né, depois que sai do útero. E aí eu vou muito mais falar da responsabilidade de nós adultos com elas do que necessariamente nelas. Porque na Idade Média, as crianças eram tidas como se fosse bichinho de estimação. Tinha-se muitos filhos, e aí, se adoecesse ou morresse, não faria muita diferença. Tem uma autora, Elizabeth Badinter, que fala claramente isso. O pessoal da classe melhor financeiramente, na Europa, eles mandavam as crianças para casas de amas secas. Pagavam para cuidar quando eles eram bem pequenininhos, exatamente na fase que eles mais precisam do adulto por perto. E tem trechos no livro dela, chocantes, que ela diz assim, se a criança caísse na estrada no meio, que elas iam de carroça, deixava a criança ali e ia embora. Depois de uma certa idade as crianças voltavam, eu estudei muito isso, eu fiz um mestrado em cima disso. Então a infância, gente, as crianças, fomos nós lá atrás que fizemos esse mundo que está acontecendo hoje. Olha só que coisa. E se a gente olha o mundo, do jeito que a gente está vivendo um momento tão confuso, a gente não teve condição de fazer um mundo muito legal, né? E a gente está exatamente num período crítico do mundo, inflamado do mundo. Mas é o nosso compromisso, isso quem diz é Reich, discípulo do Freud,
A gente não pode ensinar para elas como fazer um mundo melhor porque a gente mesmo não soube fazer. E ele escreveu isso na década de 40 do século passado. Mas hoje a gente tem uma quantidade imensa de material, de estudos que podem e devem estar sendo feitos a favor da infância, para que a infância, que vai ser adulta no futuro, serão os adultos que vão fazer o mundo no futuro. Eu sempre digo o seguinte: na hora que você está cuidando de uma criança, criando uma criança, educando, formando, que eu acho que até o verbo principal é o formar a criança, a gente tem que pensar em que período ela vai viver, não é só no aqui e agora. Como é que vai ser, ou como a gente pode prospectar o mundo daqui a 20, 25 anos, que elas estarão começando a tomar comando do mundo. Para que dentro do que a gente vive hoje, a gente possa, de fato, não ter construído as próprias ferramentas, mas dar a elas e proporcionar a elas as ferramentas. Nós já sabemos que elas vão enfrentar um mundo tecnológico absurdo, porque tudo vai mudar muito nos próximos 20 anos, 20 e poucos anos, né? E, ao mesmo tempo, a grande batalha que há entre eles saberem lidar com a tecnologia, que é o que a gente já está vendo agora, e, ao mesmo tempo, terem uma vida psíquica, afetiva, saudável, humanamente saudável. É um desafio imenso, gente, mas é um desafio muito, muito grande. E o que eu vejo é que os pais precisam estar atentos, os pais, professores, adultos, educadores, todo mundo, precisam estar atentos, mais atentos a isso. Se tem uma coisa fácil de fazer, é diagnosticar. E mais fácil ainda, medicar. Porque aí a gente põe um remedinho ali e está tudo resolvido a princípio. Mas e o resto? As crianças que vocês conhecem, os filhos, netos, quando chega em casa, eles falam o que se passou? Porque a maior parte não fala. Eles ficam com tudo ali dentro deles, que eles estão vivendo experiências novas. Um ou outro é mais falante, conta e tal. Se um deles sofreu uma pressão de um coleguinha que empurrou na parede, às vezes eles chegam e falam, mas vai ficando maiorzinho, 5 anos, 6 anos, 7 anos, costuma não falar. Então, apesar da gente hoje ter um olhar mais atento, que eu acho que temos sim, do que da Idade Média, eles continuam, às vezes, muito no universo do infante e do não falante. Então isso depende de olhos adultos muito atentos para que a gente possa bater o olho assim, sentir o que está se passando, né, e perguntar e interagir. E as crianças, muitas vezes ela ocupa o lugar de quem nos perturba. Nos perturba com perguntas, nos perturba com querências, nos perturbam com algo que para elas é fantástico, ela quer mostrar e às vezes nem sempre a gente está disposto a acolher. E eu acho que nós adultos é que precisamos também buscar estudar, ler. Nesse processo que eu estou de tentar falar um pouco nas redes, eu vejo, meu Deus, tem de tudo. E todo mundo está vendo tudo, mas a impressão que eu tenho é que as pessoas estão vendo nada. Nada com profundidade, nada com seriedade. Eu gosto muito de dizer assim, em cima, aqui em cima, no esquema social está o governo, estão as instituições religiosas, abaixo um pouco estão as escolas e as famílias, e a criança está aqui embaixo no funil. Então tudo que vai acontecendo de cima para baixo vai caindo nela, tudo assim, ó. Vai caindo na forma de informação, vai caindo na forma de construção de elementos psíquicos, vai caindo na infância as consequências de que essas 4 instâncias estão fazendo, agindo e atuando. Os governos, as instituições religiosas, a escola e a família. E aí nós estamos dando insumos internos para essas crianças, para elas darem conta do futuro. Então o vídeo de hoje, ele é muito mais para tentar sacolejar, que é bem a minha cara, querer fazer com que as pessoas reflitam, e muito mais parar para olhar com seriedade como a nossa infância está. O que está acontecendo com eles?
Sabe que eu estava atendendo? Eu já não atendo mais criança em consultório, não, mas eu tenho uns pré-adolescentes e um deles está ficando adolescentezinho e eu perguntei para ele: você sabe o que é poluição noturna? Ele não. Eu falei: então eu vou te mostrar. Está na idade. Aí eu fui lá, peguei o livro e mostrei. E eu estou falando disso porque é um assunto que se remete a uma área da vida que é a sexualidade, difícil para chuchu para nós adultos darmos conta. Aí eu mostrei para ele, expliquei para ele que isso está para acontecer com o corpo dele. E assim é com relação a tudo. A relacionamentos, a rejeições, a coisas que elas vivem no social. Tá de olho de quem que elas estão rodeadas. E como tem agora essa questão do advento do celular, dos tablets e tudo mais, isso eu nem vou falar. Tem um monte de gente falando que ele está entrando como substituto. Há muitos anos atrás, meus filhos eram pequenos, né, e aí todo mundo vai lembrar, surgiu o Tamagotchi. O Tamagotchi era um brinquedinho pequenininho assim, ó, que aqui em casa tem, até hoje, guardado. E ali no Tamagotchi tinha um bichinho, esse bichinho tinha que comer, esse bichinho fazia cocô, tinha que ir lá limpar, era um mini celularzinho. E foi uma febre. E eu lembro que naquela ocasião, não sei, início da década de 80, eu falei: gente do céu, que troço horroroso. Porque, na verdade, estava a criançada toda brincando já com aquilo lá atrás, gente. Limpando e queriam levar para a escola. Então eu falo que foi um teste, né? Se tem alguma coisa que governa aí, dentro das teorias de conspiração, eu lembro que eu olhei e falei: gente, hoje, quando eu entrei no celular, eu falo: gente, o teste do celular foi o Tamagotchi. E depois ele sumiu, desapareceu. Mas ele foi uma febre, igual é agora a febre, né, da tecnologia via instrumentos móveis. Então, o que fica de mais forte dentro da ideia da temática da infância, porque também essas temáticas a gente vai e volta. Lá no meu site também a gente quer colocar sempre atualizando. Eu vou ler para vocês um trecho do livro do Reich. Vou sumir um pouquinho aqui. Chama Crianças do Futuro, que eu até já citei ele aqui agora. Ele escreveu esse livro, mais ou menos, eu acho que na década de 40. E ele diz assim, tá? Esse livro, eu vou deixar aqui claramente identificado, ele foi traduzido, sabe, do livro original por um grupo de Curitiba, que é o José Henrique Volpe e a Sandra Mara Volpe, que fizeram essa tradução eles próprios. Eles têm o Centro Reichiano de Psicoterapia Corporal e eles mesmos fizeram a transcrição de várias obras do Reich, tá? Então está aqui devidamente o direito autoral deles definido. E aqui diz o seguinte: somos apenas cadeias de transmissão de um passado miserável e um futuro eventualmente melhor. Não devemos ser os construtores desse futuro. Não temos o direito de dizer às nossas crianças como construir o seu futuro, já que nos mostramos incapazes de construir o nosso próprio presente. O que podemos fazer, no entanto, é dizer às nossas crianças exatamente onde e como falhamos. Podemos, além disso, fazer tudo o que for possível para remover os obstáculos em seu caminho na construção de um mundo novo e melhor para elas. É meio isso, sabe? E isso de geração em geração, em geração, em geração, em geração, em geração, tem sido assim. Nós somos os responsáveis, tá? Nós adultos somos responsáveis pela infância de hoje. Nós adultos somos os responsáveis por tudo que está acontecendo com elas. Nós adultos, em todos os níveis, classes sociais, raças, etnias e tudo mais, tá? Então eu vejo um predomínio na sociedade mais ocidental
sendo uma sociedade mais descuidada do que as indígenas, por exemplo, e até mesmo as africanas. Você pode ver que nesses espaços, eles têm rodas onde fica tudo junto e misturado. Nós não. Nós, mais ocidentais, não fazemos assim, nossa fórmula é outra. Então vamos entender que todas são importantes de qualquer lugar do mundo, mas vamos colocar as nossas do mundo ocidental. Nós somos os responsáveis, gente, nós. Tá? O que nós estamos vendo hoje, essas crianças adoecidas, a responsabilidade é nossa, totalmente nossa. E se a responsabilidade é nossa, nós temos que olhar para nós com um olhar crítico e de tentar ver o que de fato são valores importantes para um ser humano, né? Que limites precisam ser dados para ajudar a criança a se organizar. Vou deixar uma metáfora. Lago não tem limite, ele expande e diminui de acordo com o volume da água da chuva. O rio tem limite, tem margens, e o rio tem curso. E tem força, e lá na frente ele gera inclusive energia, então os limites são fundamentais, os limites são organizadores. Quais são os limites necessários a serem dados hoje, nesse momento que a gente está vivendo? Então falei de valores e falei de limites. O que é que nós vamos valorizar em termos da afetividade, dos afetos, dos sentimentos que essas crianças têm e a gente precisa nomear? Eu tenho uma coleção de livros publicados, gente, antiga, e eu estou num projeto de tentar refazê-los, que não vai ser uma coisa para agora, mas eu escrevi vários livros sobre os sentimentos para as crianças. Eu não conto história. O primeiro que eu escrevi foi sobre a morte, que é uma temática que também ninguém fala com as crianças. Então, assim, é muito importante que a gente assuma responsabilidade real. É tudo muito lindo, a gestação, o teste, a festa para descobrir o sexo, aí todo mundo joga fogos. Nasceu, começa a trabalheira, que é a trabalheira de formar aquele ser humano numa sociedade de alta complexidade, que é essa que nós estamos vivendo hoje. Então é um vídeo muito mais de advertências, muito mais de inquietações, do que necessariamente falar o quanto a infância é bela. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado e outros virão, porque é muita coisa que tem para falar sobre eles. Tchau!